Para o painel de número 6, convidamos agora o instrutor de formação profissional do Senai de Sertãozinho, Marco Túlio Frade Borner. E, para mediar esse painel, convido o diretor do Senai, Presidente Prudente, Sherman Mukoyama. Muito boa tarde, em horário nobre, né, como a Beatriz já antecipou, né, horário de almoço. A gente agradece a presença de todos vocês. Nós vamos falar de oportunidade nesse painel, né, e como o Senai também pode auxiliar nessas oportunidades. Eu começo trazendo, né, um aprendizado que nós tivemos durante a pandemia, que infelizmente acabamos de viver, e até, né, fazendo uma triste correlação com a Cocal, que é uma usina de etanol, né? O Brasil, o maior produtor de etanol no mundo, nós vivemos durante a pandemia a falta de álcool gel. Eu acho que todo mundo foi numa farmácia e viu, né, o preço do álcool gel subindo, caro, por falta de álcool gel, sendo que nós somos o maior produtor de álcool no mundo. Como que isso se justifica, né? O álcool nós tínhamos, o que faltava era o emulsificante, que engrossa para você produzir o álcool em gel. E de onde vem esse componente? Da China, né? E o que nós aprendemos durante a pandemia? Que tudo nós acabamos, né, dependendo de outros países, né, principalmente da China, e quando tivemos essa situação da pandemia, nós aprendemos que não dá para depender da China para tudo. E o mundo começou a olhar nesse momento que precisa se desenvolver, né, os fornecedores em outros locais. E aí nós começamos dois movimentos, né? O primeiro movimento, que é o reshoring, que é o retorno da produção para os próprios países, e um segundo movimento que é semelhante, que é chamado friendshore, ou seja, eu vou fazer a produção fora do meu país, mas em países que eu tenho um bom relacionamento, que eu vou ter uma garantia. E nesse cenário especificamente, o Brasil tem uma grande oportunidade, porque, né, friendshore, ou seja, amizade, nós temos boas relações com o mundo inteiro, estamos muito bem localizados, né? E temos um potencial, né, como já foi de forma bem abrangente colocada aqui, um potencial verde de fazer isso. Então nós temos aqui uma oportunidade, né, como país, de surfar nessa onda, né, dessa reindustrialização, de uma forma verde, que o mundo já começa a olhar. Se a gente pegar, por exemplo, a Europa, para você negociar dentro da Europa, o seu produto já tem que ter uma pegada de carbono mais interessante. E olhando, né, para a nossa região de Presidente Prudente, nós temos um potencial, né, enorme, tanto colocando aqui as oportunidades trazidas pela Cocal e as organizações políticas regionais que estão começando a serem favoráveis, né, em termos de regularização de terras, né, o potencial que nós temos de reindustrializar a nossa região já nessa pegada. Então nós, né, Senai, estamos muito felizes de poder participar desse movimento e contribuir para esse movimento, né? E o Senai como instituição, né, o Senai São Paulo, nós temos hoje em curso 3 projetos. O primeiro projeto entrou em operação o ano passado, que é a Jornada de Transformação Digital, que visa otimizar a produtividade da indústria do estado de São Paulo, né? Só aqui na nossa região de Presidente Prudente, 54 municípios que nós atendemos, nós já temos, em parceria, né, com o Ciesp e com o Sebrae, 175 empresas que estão sendo atendidas nesse programa. E nesse programa nós temos
um potencial, né, e já estamos conseguindo ter os primeiros resultados de ganho de 50% de produtividade só com operações de Lean, que é otimização do processo, ou seja, sem grandes investimentos, sem, né, grandes traumas para as indústrias. Na continuidade dessa jornada, nós vamos ter, né, como é uma jornada de transformação digital, ela visa a indústria 4.0, e nós temos aí, eu vou até dar um spoiler da apresentação do Marco, tomar liberdade, linhas de financiamento em parcerias, como por exemplo com o Desenvolve SP, que as indústrias que estiverem nesse programa têm acesso a um financiamento de Selic -3, para investimento de CAPEX, ou seja, para atualizar o seu parque fabril e ganhar ainda mais com essa indústria 4.0. O segundo projeto é um projeto de descarbonização, que ele está sendo lançado, é um spoiler aqui para vocês, no final desse ano, que o Senai ele vai prover, né, gratuitamente uma ferramenta para que a empresa ela faça seu próprio inventário de carbono, porque a gente não entra no mercado de carbono sem ter o inventário, e o Senai ele vai prover para a indústria uma ferramenta para que ele faça esse inventário e comece a acessar. E o terceiro projeto é um projeto de reindustrialização mesmo, né? E com esse contexto, com esse cenário, se a região de Presidente Prudente, né, chegar na frente e começar com essa iniciativa, né, usando a matriz energética limpa que nós temos aí com a Cocal e outros potenciais que nós temos, a Beatriz ela colocou, né, que vai ter facilidade. Eu gosto do ditado que quem chega na frente bebe água limpa. Então nós temos um grande potencial sim, né, de chegar na frente. O governo do estado de São Paulo já anunciou que até 2050, né, o estado ele vai ser net zero. Então nós temos uma oportunidade aí de sermos os pioneiros, né, assim como a Cocal foi pioneira na produção do biogás a partir, né, dos rejeitos do processo dela. Temos potencial também de seguir esse exemplo da empresa aqui da nossa região e sermos, né, pioneiros nesse mercado. E com isso, né, toda a pegada dos produtos que sairão daqui, toda a industrialização dos produtos que sairão daqui, eles já vão ter um diferencial de mercado, seja para exportação ou seja para mercado interno, porque o Brasil também vislumbra o mercado de carbono como uma oportunidade de negócio. Então, Marcos, eu vou passar a palavra a você e agradeço a tua colaboração aqui. Muito boa tarde a todos. Começo dizendo que é uma grande honra participar desse evento. Agradeço ao convite da Cocal, da UEPP e do Senai de Presidente Prudente, para poder falar um pouquinho sobre o Senai e trazer novidades sobre o Senai. Tá? Vocês, muito provavelmente, não sabem do que eu vou falar hoje. Vocês conhecem um Senai, mas eu vou mostrar outro Senai. Então, o tema aqui é oportunidades de negócio, fomento e desenvolvimento. E aí nós vamos falar de desenvolvimento de tecnologias e também de negócios. Bom, o Senai que vocês já conhecem aparece ali no primeiro pilar, que é o Senai da educação. O Senai que completou 80 anos recentemente, tendo formado aproximadamente 80 milhões de pessoas. Vocês conseguem imaginar o que é 80 milhões de pessoas num país de 200 milhões de pessoas? Não foi em um ano que a gente formou esses 80 milhões, mas eles foram formados em momentos muito importantes da indústria nacional. Desde o momento que a indústria nacional surgiu, até a gente pode citar o Proálcool, né? Nesse momento, imagina só, quantos técnicos do Senai estavam presentes na indústria e quanto o Senai teve que acelerar a formação de técnicos por uma demanda industrial. Uma novidade que eu posso citar da educação profissional é que, nesse momento, especialistas do Senai estão desenvolvendo um curso técnico em energias renováveis. Tá? Isso está saindo do forno, deve estar sendo apresentado até o final do ano. Eu tenho uma colega
muito envolvida nesse projeto, ela está cuidando da parte de biomassa dentro desse currículo de curso, mas as associações do biogás, da energia solar, da energia eólica também participam ativamente, porque o Senai não pode formar alguém que não interessa para a indústria, tem que formar exatamente o que a indústria está desejando. Hoje nós vamos falar do Senai de Tecnologia e Inovação. Eu vou apresentar os Institutos Senai de Tecnologia e os Institutos Senai de Inovação, como a gente trabalha e o que a gente tem feito. Mais próximo? Tá. E existe também o Senai de Empreendedorismo Industrial. Algumas unidades, nós chamamos elas de Up Lab, elas concentram, captam ali ideias de startups, sempre com esse viés industrial, para tentar levar essas tecnologias para a indústria. Existe uma dificuldade de comunicação, nós sabemos, entre a academia, as startups e a indústria, e o Senai tem que agir como um intermediador dessas relações. Então, foco da palestra, o Senai Tecnologia e Inovação. Começo apresentando a rede de tecnologia do Senai, a rede de consultoria e assessoria para a indústria. Tá? Então, nós temos de várias grandes áreas ali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 ou 12 grandes áreas, que vão desde alimentos até energia, tecnologias assistivas, metalmecânica, distribuídas no Estado, e eu posso adiantar que Presidente Prudente tem um projeto bastante interessante para também atender em consultorias voltadas para áreas específicas. Hoje nós temos, como o professor Sherman comentou, o atendimento para Lean Manufacturing, dentro de um programa corporativo chamado Jornada da Transformação Digital, mas a ideia é que Presidente Prudente também apareça nesse mapa em breve, atendendo em um nicho específico. Então, como eu disse, dentro dos institutos nós prestamos consultoria, como uma empresa de consultoria em engenharia. Tá? E as áreas são todas aquelas. Esses institutos surgiram pelo domínio que o Senai possui nessas áreas tecnológicas e, em muitos dos casos, não foi necessário captar no mercado profissionais para serem consultores. Eles já estavam dentro do Senai e, muitas vezes, já faziam atendimento à indústria, mas ainda eram da educação. Hoje, o Senai consegue dividir essas duas coisas e ter especialistas em tecnologia, trabalhando nos ISTs, e instrutores trabalhando na educação. Dentro da rede dos ISTs, além das consultorias, existem os laboratórios. Então, são 22 laboratórios certificados em 12 áreas tecnológicas, então, desde ensaios mecânicos até meio ambiente, alimentos, biotecnologia, e são mais de 1.000 ensaios ali acreditados. Encerro a fala sobre os Institutos Senais de Tecnologia e falo agora um pouco sobre os Institutos Senai de Inovação. Eles interagem, os ISTs e os ISES, mas os ISES eles são um programa do Departamento Nacional do Senai. Então, podem ver que o mapa que eu mostro é o mapa nacional. E eles atuam, eles têm reservas, né? Por exemplo, dentro do Estado eu vou apresentar para vocês o ISICEP, Instituto Senai de Inovação, Sistemas Elétricos de Potência. Ele não tem abrangência apenas estadual, ele pode atender demandas a nível Brasil e às vezes a gente atende principalmente parcerias, inclusive fora do Brasil. Mas os ISTs que eu apresentei anteriormente têm abrangência regional. Se eu vou trabalhar no Mato Grosso, eu tenho que pedir autorização para o Senai de lá e eles geralmente participam junto conosco da consultoria. Os ISES, eles estão não relacionados à consultoria técnica, mas sim a desenvolvimento e inovação. Eles são semelhantes ao que um grupo de pesquisa dentro de uma universidade desenvolve. A diferença é que nós temos que estar 100% conectados com as demandas industriais. Não podemos, isso eu vou explicar daqui a pouco, mas não podemos focar muito na ciência de base. Tá? Isso é o papel das universidades federais. E aí, são 26, o
total dentro do Brasil, 26 institutos de inovação. Hoje são mais de 1.000 pesquisadores, esses números estão desatualizados, e mais de 1.300 projetos de P&D. Eu posso citar os institutos Senai de inovação mais conhecidos. Eles estão posicionados aqui na Bahia. O Senai Cimatec tem mais de 370 milhões de reais captados em fomento para pesquisas. E hoje existe uma indústria dentro do Senai Cimatec com barracões preparados para produzir plantas pilotos para que as startups desenvolvam suas ideias. E no Rio de Janeiro eu tenho o Senai Cimatec, CETICT, desculpem. Cimatec na Bahia, CETICT no Rio de Janeiro, mas lembrar que essas estruturas, apesar de estarem nos estados, elas são relacionadas ao Senai DN. Então é algo que, se a Cocal tiver uma demanda e que o Senai CETICT consiga atender, esse relacionamento não depende de autorização de ninguém, pode acontecer. E vocês devem ter ouvido falar do Senai CETICT na semana passada ou retrasada, quando o governador do estado deu uma volta num Toyota Mirai, movido a hidrogênio. O Senai CETICT participa lá do desenvolvimento do reformador de etanol para a produção de hidrogênio. Vou passar bem rapidamente, a gente precisa almoçar urgente, né, pessoal? Sobre as áreas dos ISES que estão dentro do estado de São Paulo. Então, o primeiro, ele não está aqui por coincidência, é o ISE Sistema Elétrico de Potência, é o mais novo ISE aqui dentro de São Paulo, e ele está aqui porque ele presta consultoria em sistemas de geração de energia elétrica, e hoje nós falamos bastante sobre isso, né? Então, é um Senai que é um instituto que ainda está recebendo investimento para equipamentos, para laboratórios, mas que tem essas áreas aqui, ó, transmissão, distribuição e sistemas energointensivos, né? Sistemas industriais que demandam de muita energia. Essas são as áreas desse instituto que está nascendo agora dentro do Senai. O outro, são três, né? O segundo é o ISE de materiais avançados e nanocompósitos. Ele já existe há mais tempo, então já tem os laboratórios, já tem cases de projetos desenvolvidos, e as áreas aqui eu chamo a atenção para a nanotecnologia, para estruturas leves. Nós sabemos que os novos processos industriais, e aí eu posso citar o etanol de segunda geração, por exemplo, tem demandas de materiais muito específicas, né? Não sei se é do conhecimento de todos, mas a corrosão que ocorre no processo do etanol de segunda geração, a abrasão propriamente dita, quando você lida com o bagaço que pode ter areia, que vai ser embebido em ácido sulfúrico, se você escolher fazer uma hidrólise ácida, derrete equipamentos, literalmente, equipamentos comuns. E aí existe uma pressão sobre a engenharia de materiais no desenvolvimento desses novos compósitos ou materiais de proteção para as ligas metálicas. E aí o terceiro, e esse aqui também é especial, essa é a minha área, tá? Eu atuo hoje com consultoria em biotecnologia, mais especificamente na fermentação alcoólica. E aí o ISE Biotech também é um ISE novo, foi inaugurada a unidade em 2021. E aí aqui nós podemos executar bioprocessos, né, com micro-organismos selvagens ou geneticamente modificados. Então nós temos hoje dentro do estado 2 unidades com CQB, né, preparados para receber geneticamente modificados. Bioprocessos com células animais, isso aqui a gente está falando sim de carne cultivada para substituição de carne de origem animal. Engenharia genética e desenvolvimento de biomoléculas, então temos lá um bioinformata, essa área, né, top de tecnologia, e eu, lá de sertãozinho, sentado na minha cadeira, consigo ou ligar para esse cara ou fazer uma reunião rápida, e a gente tem respostas para empresários da região que estão nos procurando, querendo saber de desenvolvimento de leveduras. E produtos de base biológica de maneira geral. Essa é a imagem que eu comentei, que vai mostrar onde atuam os ISES e os ISTs, e essa, para quem não está acostumado, é uma escala de TRL. A tradução é nível de maturidade tecnológica, tá? Essa escala vem de 1 a 9 e ela começa com a ciência de base, descobrir se um fenômeno realmente ocorre, quando isso ocorre ou não ocorre.
E isso é o papel, aqui está desenhado, né, das universidades federais e dos institutos federais, mas percebam que a curva azul, que representa os institutos Senai de inovação, ela tem interseções com a ciência de base. Então, um profissional do Senai que trabalha no Instituto de Inovação, ele tem que ter uma linguagem fluida com um profissional da academia. Tá? Ele tem que tanto receber inputs quanto gerar inputs, né, outputs para as universidades federais para guiar essa inovação que é desenvolvida dentro da academia, mas que precisa conversar mais com a indústria. E aí o EASY entra a partir dessa etapa, aplicação, validação e demonstração da tecnologia, e não especificamente na ciência de base. As pesquisas básicas e invenções ficam mais a cargo das entidades federais. E aqui também eu mostro de onde vem o dinheiro para esse tipo de desenvolvimento. Então, universidades recebem fundos públicos. O EASY pode até captar, tá vendo essa interseçãozinha pequena aqui, mas ele pega a partir de TRL 3, então as universidades têm jogado startups para dentro do Senai. Prototipagem, prova de conceito, isso surge nas universidades, as ideias, e elas são jogadas para dentro do Senai, e quem faz esse primeiro contato são os institutos de inovação. Se a ideia já estiver num TRL 4, 5, pode chegar à atuação de um EST, que o cara não está precisando de um apoio gigantesco no desenvolvimento da tecnologia dele. Ele está precisando, às vezes, implementar dentro de uma indústria e fazer a validação. Então, aquele teste em ambiente significativo faz parte das atribuições dos institutos Senai de tecnologia. Eu marquei aqui as interseções, né, onde o EASY e o IST interagem. Essa área sobre o gráfico mostra uma passada de bastão que tem que ser muito sincronizada, né, um entregando o trabalho para o outro e o outro seguindo até a ponta, que é a aplicação industrial. E a curva da indústria é a curva verde. Vocês devem estar observando aí, ela pode começar lá no TRL 3, dificilmente começa no TRL 1, a indústria depende da universidade para receber ciência de base, mas nada impede. Existem indústrias que investem em ciência de base também. E aí, a partir do TRL 3, a indústria não tem uma atuação grande. Ela quer o quê? A partir de TRL 7. Produto pronto para implementar e ser validado aqui dentro, trazendo mais produtividade, trazendo eficiência energética para dentro da minha empresa. E é aí que entram os EASYs e os ISTs, cobrindo essa lacuna que existia entre o final da atuação da universidade e o início da atuação forte da indústria. Aí, acelerando para a gente poder almoçar, né? Vou passar rapidamente sobre a atuação do Senai, especificamente dentro do sucro energético, e falar um pouquinho de biogás. Essas são fotos lá da unidade de Sertãozinho, a unidade onde é o meu posto de trabalho. Nós temos uma planta piloto de produção de etanol, com dornas de 2.000 litros, né, chegando na soma de todas a 10.000 litros, e uma destilaria. Para as dornas, nós temos lá o selo de qualidade em biossegurança. Então, se alguém desenvolver uma levedura para etanol 2G, que é geneticamente modificada, nós conseguimos trabalhar em contenção, que é o exigido para micro-organismos NB1. E na destilaria nós temos, né, na unidade, na verdade, nós temos esse credenciamento ANP, para captar linhas de fomento da cláusula de P&D da ANP. O Senai possui também, a nível nacional, a plataforma de inovação para a indústria. É uma plataforma virtual, um site onde você pode cadastrar ideias ou demandas que a sua indústria tem, ou ideias que você, inventor ou CEO de startup, consegue resolver. E aí a plataforma vai fazer esses matches e apresentar os dois para trabalharem juntos, né? E aí eu trouxe algumas categorias. A primeira que eu trouxe é a aliança industrial. No meu entendimento, a Cocal busca alianças industriais hoje, fortalecendo a indústria regional e trazendo a possibilidade de
de descarbonização. Se algum cliente tiver faltando aquele empurrãozinho, esse edital ele traz 33%, um fomento financeiro mesmo, para completar uma aliança industrial. Então, 2, 3 ou 4 empresas têm interesses em comum, né? Pode ser uma como fornecedora, 3 como clientes, mas ainda é algo que depende da regulação do mercado de carbono, então eu vou aguardar isso acontecer. Pode ser que esse incentivo que falta é o incentivo da plataforma de inovação. Foram 6 milhões em 2023, mas isso tem muito potencial para aumentar ainda. Eu trouxe esse especialmente, não sei se vocês estão vendo aqui no cantinho, se vocês identificam esse tipo de instalação industrial, vocês frequentam esse tipo de ambiente. Essa é uma cervejaria artesanal, tá? Eu sei que Presidente Prudente, já morei aqui de 17 a 19, tem ótimas cervejarias, e essa categoria aqui da plataforma, chamada Smart Factory, ela traz para pequenas, médias empresas, né, micro, pequenas e médias, a possibilidade de implementar tecnologias da indústria 4.0. Tá? Então, todo industrial aqui já foi assediado com alguém que tem um dispositivo que mede tal coisa e coloca os dados na nuvem. Sim ou não? Esses caras estão batendo na nossa porta, telefonando para a gente o tempo todo, e nesse universo de gente te assediando, você fica em dúvida. Será que o dele é diferente mesmo? Será que não? E essa categoria vem para validar a aplicação de dispositivos da indústria 4.0, IoT, visão computacional, visão aumentada, né, realidade aumentada, dentro de micro, pequenas e médias empresas. Então, esse fornecedor que está te assediando, ele vai se inscrever aqui e vai dizer, tem 6 cervejarias aqui em Presidente Prudente interessadas em testar computação em nuvem. E o meu dispositivo vai entrar dentro da categoria. E aqui já tem um valor um pouco mais gordinho, foram 24 milhões em 4 frentes que ocorreram durante esse ano. E aí a última é a missão industrial. Ela já é um incentivo para a grande empresa. Então, a grande empresa faz uma proposição lá dentro da plataforma. Eu tenho um problema que é o diesel consumido na aplicação de vinhaça. Cadastra esse problema. E aí, a empresa pedindo ajuda para o Senai. E o Senai DN, Departamento Nacional, e o Senai DR, nesse caso São Paulo, entram com 10%, ou de horas técnicas, ou de algum desenvolvimento de dispositivo, né? Nós temos lá os ISs que podem trabalhar, inclusive, com o hardware, não só com horas técnicas. E aí foram 5,7 milhões em 2023, e essa categoria, missão industrial, ela tem um case em prospecção, vamos dizer assim, que é esse que eu vou apresentar aqui para vocês. Então, é a produção de um e-combustível. Não foi o assunto tratado hoje. A gente, quando fala de biometano, está falando de um biocombustível, né, um combustível de origem biológica, e aqui nós estamos falando de um e-combustível, um combustível gasoso ou líquido que tem como origem a energia elétrica. É um ciclo não tão comentado, né? E essa imagem ela traz a integração do grid de energia elétrica com o grid de gás. Existem pontos de interseção, eu vou mostrar um que é clássico aqui, que é esse aqui, uma turbina a gás ou ainda uma termoelétrica, tirando o gás da rede e colocando energia no grid. Tá? Nós sabemos que o grid elétrico não permite armazenamento. A realidade brasileira é um pouco diferente, porque nós temos hidrelétricas, que são grandes baterias, mas essa integração de um grid de gás com um grid elétrico é a realidade na Europa, é a realidade na América do Norte, e hoje a gente consegue simular a operação desses grids em simuladores disponíveis para o público. E aí, onde que entra o projeto que nós estamos propondo? Eu tenho aqui a biomassa, com a possibilidade de geração de energia elétrica via cogeração, e a mesma biomassa, ou a biomassa depois do processo industrial, que é o caso do biogás, passando por biodigestão e alimentando o grid ou exclusivo de biogás, que é o caso aqui, ou
junto com o gás natural no gasoduto. E aí essa energia elétrica ela pode seguir produzindo hidrogênio, que é um dos temas da atualidade, quando nós falamos de descarbonização de setores de difícil descarbonização, o hidrogênio vem como um vetor energético. Minha opinião pessoal e do pessoal lá do Instituto, o etanol já nasceu descarbonizado, né? Nós temos a questão do diesel, que ainda é um desafio, mas o hidrogênio, na minha visão, não tem local na frota pesada, na frota diesel. O biogás vai cumprir com essa descarbonização da frota pesada, da logística e de tudo mais. O hidrogênio pode vir se a gente estiver falando de amônia verde, de ureia verde, para descarbonizar o agro, né? A nutrição das plantas. Tá joia? Nós estamos, nesse momento, na segunda fase de um projeto escrito em parceria com a Cocal e com a GeoBiogás. Ainda tem algumas fases, mas a ideia é essa, produzir hidrogênio a partir da energia, da cogeração, e aí a partir desse hidrogênio ou encontrar um consumidor, propriamente, do hidrogênio com molécula, ou passar para a produção de e-combustíveis. Então, esse é um exemplo da interação de um IST, que é o Núcleo de Bioenergia de Sertãozinho, com o ISICEP, que está lá na capital, em São Bernardo, na verdade, e duas grandes empresas, Cocal e GeoBiogás. É isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Os meus contatos estão aqui, esse QR Code é do LinkedIn. Nós podemos continuar esse assunto, tanto falando de biogás, quanto falando de hidrogênio, quanto falando de etanol, que é o motivo da Escola de Sertãozinho existir. Obrigado. Dada o adiantado da hora, eu vou restringir aqui em uma pergunta e, obviamente, após nós podemos responder as demais. Ô Marco, como que as pequenas e médias empresas elas podem usar o biometano como fonte para agregar financeiramente os seus negócios? Porque quando a gente pensa muito em empresas grandes, né? Mas como o pequeno, o micro, ele pode ser beneficiado até médio porte? Olha, Sherman, eu vou aproveitar a fala da Beatriz na palestra anterior, quando ela dizia que as pessoas, por mais que tenham o etanol como opção no posto de gasolina, no posto ainda abastecem gasolina, o biometano, ele é o etanol, né? Foi isso que foi dito há pouco. Ele é essa opção, essa possibilidade de descarbonizar. Pode ser uma microempresa, pode ser uma pequena empresa, pode ser uma média empresa. Ela não tinha essa opção. Se ela tem uma caldeira a gás, ela queimava GLP. E não existia um fornecimento de biogás, muito menos um gasoduto de biogás. E é disso que a gente está falando nesse encontro. Se ela tinha uma caldeira a óleo, ela tinha a opção de mudar para gás. As duas são fontes fósseis, né? E aí nós estamos trazendo essa possibilidade com o biogás e isso gera oportunidades de negócios assim, difíceis de descrever, porque uma coisa é você ser obrigado a descarbonizar, né? Isso pode demorar a acontecer no nosso país, porque nós temos uma matriz energética, tanto elétrica quanto energética, já de baixa emissão de carbono, né? E nós temos uma fonte gigantesca de recursos naturais. Pode demorar para que nós sejamos obrigados a descarbonizar. Mas outras economias já têm metas para 2025, para 2030. E um pequeno empresário da região de Presidente Prudente tem a possibilidade agora de acessar esses mercados, né? Nós temos cases aí dos clientes da Cocal que podem ser únicos no mundo, né? Então, quando um europeu, um alemão fala, eu tenho um negócio aqui, eu vendo tal produto. Onde eu vou achar esse produto com baixa pegada de carbono? Pode ser que na busca dele ele chegue aqui no Oeste Paulista. Então essa é a oportunidade. Obrigado, professor.
O Senai está à disposição, né? Como o professor Marco apresentou, nós temos uma rede habilitada e com condições de transformar, né, ideias em produtos de fato, né, para poderem ser colocados no mercado, principalmente para as pequenas e médias, que às vezes têm dificuldade por falta de recurso. O Senai dispõe desses recursos, né? O desenvolvimento desses projetos, muitos deles, né, como foi colocado, são ressarcidos ou por órgãos governamentais, ou a própria instituição tem algumas linhas de fomento que consegue, financiar esses produtos, esses desenvolvimentos, e muitos deles, né, de forma não reembolsável, né, por subvenção, que a gente costuma dizer. Então, quem tenha, né, qualquer indústria que tenha uma demanda, uma necessidade, eu aqui como diretor do Senai, eu costumo dizer, né, se a indústria ela tem um problema, tem alguma dificuldade, pode procurar o Senai de Presidente Prudente, que se o Senai não tiver condição de resolver, nós vamos auxiliar na identificação de quem pode resolver, e se não conseguir identificar alguém que pode resolver, no mínimo a gente vai chorar junto. Então, vocês podem contar com o Senai de Presidente Prudente, a nossa unidade completou 69 anos na semana passada, e vamos atuar não só na formação de mão de obra, como nós já temos a fama, mas também, nas outras demandas que a indústria nacional precisar para ganhar força e aproveitar essas oportunidades que o cenário internacional está abrindo para nós. Agradeço, em nome do Senai, a oportunidade, a presença de todos vocês, e nos colocamos à inteira disposição caso alguém tenha mais alguma dúvida, alguma necessidade. Muito obrigado e boa tarde a todos.